Deus é maravilhoso, Deus é eterno. Só Ele mesmo para estar conosco nesse momento. Só Ele para estar falando ao nosso coração nesse momento. E abra rapidinho comigo em Marcos 8, por gentileza. Marcos 8. Vou dar uma explanada em algumas coisas. Eu amo os ensinamentos de Jesus. Se você hoje aprender um pouquinho sobre Jesus, você vai crescer nele. Amados, entenda uma coisa. Quando a gente vai para a escola, no nosso secular, a gente estuda. Pelo menos eu acho que todos aqui passaram por uma escola. E a gente tinha que estudar, treinar, né, estudar e aprender para passar de ano. Não é verdade ou não é? Senão a gente não passava de ano. Eu tanto fiz isso como eu dou dura nos meus filhos para eles nunca rodarem. Eles nunca rodaram numa escola, os meus filhos. Os 3, né? Na faculdade e nunca rodaram porque se esforçaram para ser aprovados. E quando a gente vem para a igreja, meus amados, quando a gente vem para a igreja, não é diferente. A gente vem aqui e aprende, porque muito melhor é você ir para casa com um ensino que vai te fazer crescer do que simplesmente só com uma cura. Eu acho mais importante você aprender o ensino para depois, então, com o ensino você curar e ser curado. Amém, gente? Mas é Marcos 8:34. Jesus deixou uma lição tremenda. Eu vou dar uma explanadinha para que a gente possa chegar aonde que Deus colocou o nosso coração. Do 34 ao 38, Tavinho. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse... Chamando a si a multidão com os discípulos. Ele chama tanto aqueles que vêm pela primeira vez, que estão no meio da multidão, como ele chama aqueles que já estão andando com ele, os discípulos mais perto que estavam com ele. Ele queria ensinar. Ele disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse ensino de Jesus, para mim, ele é um dos mais importantes, porque é onde a gente se encontra, aonde ele diz: negue-se a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir carregar a cruz e muito menos ter um encontro comigo. E ele falava, ainda continuava, no 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, vai se salvar. É totalmente diferente do que a gente quer viver nessa terra. Porque nessa terra, nós queremos viver a nossa vida. Essa semana eu estava pregando aí, né? E eu disse, não, essa vida, quando a gente quer viver a nossa vida, nós não temos a vida eterna. Mas quando a gente deixa Jesus viver a vida dele, nós temos a vida eterna. Pode passar, Tavinho? E ele disse assim no 6, Tavinho. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pergunte para a pessoa do lado, você está se preocupando com a sua alma? De verdade? Ou você tem se preocupado só em ter, em adquirir, em buscar, em ser famoso, ou de comprar roupa nova? Ou você tem se preocupado só de vir para a igreja e dizer, eu estou na igreja porque eu quero fazer uma campanha para ter uma casa boa, um casamento bom? Isso não é pecado. Mas eu te pergunto, você está se preocupando com a tua alma? Porque Satanás está doido para abocanhar a tua alma. Não só a tua, dos teus filhos todos. Você está se preocupando com ela? Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu posso relatar que ontem a gente enterrou, antes de ontem enterramos o meu irmão. Foi ontem. Ele só levou o caixão mesmo. E umas flores. E a roupa. Mais nada. E a alma para o céu. Porque tudo que ele conquistou ficou aqui. Então, que diria o homem em troca? O que daria o homem em troca da sua alma, da sua vida? O que você daria? Se hoje Jesus disse, olha, eu vou levar a tua vida e você compraria com o que você tem? Não. Não compraria. Então, queridos, Jesus está me ensinando algo muito importante. Vai no 8, Tavinho. Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai e com os anjos. Amados, e tem jovens aqui nessa noite, tem pessoas maduras e tem jovens. A Bíblia para mim é a coisa mais importante da minha vida. Se ela não entrar comigo, se ela não estiver na minha bolsa, se ela não estiver no meu carro. Hoje eu fui num fórum, no meio de advogados e médicos, eu estava com ela. Se tu se envergonhar do evangelho, não carregar isso aqui, ó, tá? Não só nas mãos, mas dentro do teu peito, vai vir um dia que Jesus vai envergonhar de você. Mas não é essa a pregação. Vamos para Marcos 9, de 2 ao 8.
E Jesus estava ensinando essas coisas. Depois ele foi para o Monte da Transfiguração. Ele seguia. Ele pegou Pedro, Tiago e João e ele levou para o monte. Foi transfigurado diante deles. Jesus estava ensinando tudo aquilo ali. Depois Jesus foi para o monte. Chegou lá, ele teve um encontro tão real com o pai dele. Ele teve um encontro tão real com a glória de Deus, que ele ficou transfigurado. O que é transfigurado? É transparente, cheio de glória, sabe? Quando eu e você vamos ser arrebatados, esse corpo aqui vai ficar aqui. Se nós não morrermos antes, esse corpo vai ficar aqui. Vamos subir só um corpo de glória. É esse corpo que Jesus aconteceu com ele lá no monte. Ele pegou Pedro, Tiago e João, ele pegou os três e ele foi para o monte. 6 dias depois daquele ensino que ele deu ali para mim, para você, né, de negar-se a si mesmo, de entregar a nossa vida por amor a ele. 6 dias depois, ele foi para o monte. Olha só, tomou Pedro, Tiago e João e o levou à parte a sós, num alto monte, e ele foi transfigurado diante deles. Tu imagine Pedro, Tiago e João quando chega lá no monte com Jesus, e Jesus sai, some da frente deles como carne e fica no meio de uma nuvem de glória. Tu imagine, como é que você ficaria? Pode passar, tá bem? Pode passar. E suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Vocês imaginam essa imagem, que lindo, essa imagem de Jesus. Eles tiveram essa imagem, pode passar? Apareceu-lhe Elias e Moisés e falava com Jesus, pode passar? Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é estarmos aqui, faça-nos, pois 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Deixa aí. Pedro ficou tão maravilhado com a presença de Deus. Pedro ficou tão atônito com a presença de Deus. Ele ficou tão feliz que ele não queria mais descer de lá, Lúcio. Ele queria ficar só na presença de Deus. Ele queria, na verdade, ele agiu egoisticamente. Ele agiu egoisticamente como eu e você muitas vezes a gente age. Olha, eu já tenho a presença de Deus. Jesus já está comigo. Olha, que se dane o povo que está lá fora. Que se dane as pessoas que estão lá embaixo. Na verdade, eu vi a glória, eu estou salva. Eu conversei com pessoas e não faz tempo. Eu estava falando com o pastor alguns dias atrás que disseram assim: olha, eu não quero nem saber do fulano porque eu estou salvo. A palavra de Deus diz que os mandamentos principais, os únicos mandamentos que Jesus deixou é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Pedro, ele viu a glória de Deus, ele ficou tão feliz, sabe, Danda? Como você está feliz aqui na igreja, ele ficou tão feliz com a presença de Deus, que ele disse assim: olha, não vamos descer mais não. Está tão bom, Jesus. Eu te ver desse jeito, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, pode passar, Tavinho. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ele ficou atemorizado. Nisto veio uma nuvem que o cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro viu isso, gente. Tiago viu isso, João viu isso. E de repente, tendo olhado em redor, não viram mais ninguém, consigo só Jesus. E Jesus alertou depois aí que ninguém falasse nada, porque era realmente um momento íntimo de Jesus com o Pai. Mas ele tinha que voltar à vida normal. E eu quero pregar exatamente isso que Jesus fez. Ele voltou. E é isso a minha pregação nessa noite, 9:14. E Jesus, quando ele voltou, amados, lá embaixo, tinha ficado 9 discípulos. Tinha ficado Filipe, tinha ficado os 2 Tiagos, tinha ficado Judas, né? Tinha ficado Bartolomeu, Mateus. Eles tinham ficado lá embaixo. Enquanto Jesus estava lá na glória, juntamente lá naquele mover espiritual, tinha 9 discípulos ali embaixo, discutindo, na verdade, lá numa peleja terrível. Deixa eu falar com você que está aqui, que trabalha no reino de Deus, que é obreiro. Tem uns que estão no monte, mas tem uns que devem estar na peleja, devem estar ali lutando para o reino de Deus. Nem toda vida a gente vai estar no monte, simplesmente na presença de Deus. Muitas vezes a gente vai para o monte, mas a gente tem que descer para lutar com os demônios, para expulsar demônios. Estavam ali, o extremo. Jesus chegou, quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas discutiram com ele. Estava ali um mover, praticamente os 9 discípulos que estavam ali embaixo, eles tinham sido envergonhados. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam vendo
lá a glória de Deus, estava num mover sobrenatural, os outros ali estavam sendo envergonhados. Quando eles chegaram, Jesus chegou com os discípulos ali, se juntaram a ele, estava uma confusão. Os escribas ali estavam realmente querendo afrontar aqueles 9 discípulos de tal maneira, porque lá atrás, no 7 e 6, Jesus tinha dado autoridade para os discípulos. Olha, eu vou ungir vocês e eu vou dar autoridade. Vocês vão pisar em serpente e escorpião. Eles tinham recebido uma autoridade de Jesus. Mas infelizmente, queridos, é como eu e você. A gente recebe a autoridade de Jesus. A gente recebe autoridade para pisar em serpente e escorpião. A gente recebe. Mas eu te digo uma coisa. Muitas vezes nós não usamos essa autoridade. E estava acontecendo exatamente isso. Eles tinham recebido, os 9 tinham recebido autoridade. E eles estavam ali discutindo, sabe por quê? Passa o 15. Tavinho 15. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou grandemente surpreendida. Correndo, todos saudavam Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles ficaram felizes ao ver Jesus. Pode passar? Perguntou ele aos escribas: quem é que discutiu? Jesus olhou aquilo ali tudo, aquele tumulto todo, e Jesus disse assim: vem cá, vocês estão discutindo o quê? O que está acontecendo aqui nesse tumulto que está acontecendo aqui? O que deu aqui embaixo? Enquanto nós estávamos lá em cima no monte, o que deu aqui embaixo? Jesus disse: o que vocês estão discutindo? Jesus, ele de longe percebeu que os escribas ali, as pessoas estavam querendo envergonhar, os discípulos estavam querendo levar os discípulos a uma vergonha, porque eles não tinham feito exatamente o que Jesus mandou. E Jesus percebeu e disse: vem cá, escribas, o que vocês estão discutindo aí? Eu cheguei aqui, fala para mim o que vocês estão discutindo. E no meio da multidão, olha o que veio. Respondeu-lhe dentre da multidão alguém, né? Mestre, eu trouxe meu filho que tem o espírito mudo. Um pai tinha levado naquele momento ali um filho para ser liberto. Eu acho tão interessante, porque aquele pai ali, ele sabia que o filho tinha demônios. Pode passar o outro. Ele sabia que o filho tinha demônios. Hoje, a maioria das pessoas que não estão na presença de Deus, elas têm demônios dentro ou demônio atormentando. E as pessoas não gostam de dizer que o filho tem demônio. Não gosta. As pessoas não gostam quando a gente diz assim: olha, eu vou orar pelo teu filho, Deus me mostrou um demônio tal. Não, pastora. A maioria das pessoas não aceitam que as pessoas têm demônio. Eles acham que o demônio não entra assim com facilidade. Eu acho interessante que quando aquele pai chegou, ele já detectou, ele já sabia o que tinha no filho. E eu te pergunto, será que você sabe o que atua no teu filho? Será que você sabe o que está atuando no teu marido? Será que você sabe exatamente lutar da forma certa? Porque aquele homem, ele trouxe para a presença de Deus um filho endemoniado. Ele não foi ali para um centro espírita, para um cartomante, onde que fosse. Ele quis realmente que Jesus encontrasse esse menino. Ele sabia que Jesus podia curar. Como os discípulos andavam com Jesus, e ele pegou, levou até os discípulos, enquanto Jesus estava no monte. Imagina que o dia todo ali, os discípulos estavam rodando com aquele jovem. Engraçado o que aquele homem falou. Aquele homem falou: aonde que ele quer, ele apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi a teus discípulos que expulsassem, e eles expulsassem, e eles não conseguiram. Para aí. Tá vindo. Isso que estava acontecendo ali embaixo. Por isso que eu digo que não adianta ficar só na presença de Deus. Lá no monte, Pedro, Tiago e João queria só a presença de Deus. E lá embaixo existia uma guerra. Querido, existe uma guerra dentro da tua casa. Existe uma guerra na minha casa. Existe uma guerra no dia a dia. Querido, nós temos que entender que essa geração perversa que nós vivemos estão cheio de castas e demônios. Eu sabia exatamente quando eu me converti o que tinha no meu filho de 6 para 7 anos. Eu sabia que era uma legião de demônio porque me ensinaram. E eu não fiquei com vergonha de chegar no pastor e dizer: olha, ele faz isso, isso, isso. Ele tem atitude demoníaca. Quando não bastante, quando na adolescência, novamente o espírito tentou pegar ele. Nós temos que ser transparentes. Nós temos que ir para o nosso quarto às vezes e dizer assim: a demônio, eu sei que tu está na mente do meu marido e tu vai sair agora em nome de Jesus. Eu sei o que está atuando na vida do meu filho e tu vai sair agora em nome de Jesus.
Nós temos que colocar essas pessoas na presença de Jesus. E nós temos que dar ordem a Satanás para tirar. Porque Jesus já nos deu a ordem a Satanás para sair. Porque Jesus já nos deu autoridade. Muitas vezes a gente está com legião dentro de casa. Às vezes, eu me deparo em situações em que os pais não conseguem controlar os seus filhos. Tem pais, principalmente cristãos, pais cristãos, que não conseguem controlar os filhos. As crianças são rebeldes, desobedientes. Filhos que não vêm para a igreja. Não conseguem. Queridos, você tem que entender. Nós estamos falando ontem no 1 Samuel 17, que Davi, quando foi levantado lá para vencer Golias, Saul não queria que ele fosse. Saul disse: tu é pequeno demais. O Golias tem aí 3, 4 metros de altura, como é que tu vai lutar? E Davi disse assim: olha, quando eu estava cuidando da ovelha do meu pai, veio um urso e veio um leão, eu grudei nele, ele estava com a ovelha na boca já. Eu grudei nele, eu fui na barba do leão e eu matei o leão e o urso. E eu tirei a ovelha da boca do leão. Deixa eu falar para alguém que está aqui nessa noite. Talvez o teu filho esteja na boca do leão já. Talvez o leão já está dizendo assim: olha, eu já venci, já está até suculenta a boca dele, porque ele está comendo já a carne do teu filho, ou da tua esposa, do teu marido. E o que você está fazendo? Você tem que lutar para tirar as pessoas da boca do leão. Você tem que lutar para tirar as pessoas lá do inferno. E principalmente os nossos parentes. Principalmente a nossa casa. E você tem realmente lutado, como aquele pai disse: olha, eu sei o que está no meu filho. O que está no meu filho é um demônio. E ontem mesmo, quando eu estava lutando lá no meu quarto, numa oração antes de ontem, lutando com demônios familiares mesmo, estava lutando com ele. Deus falou para mim: filha, não entrega. Não entrega, filha. Não entrega. Tu tem que lutar até Satanás soltar. Ainda que ele esteja mastigando já e dizendo: essa presa é minha. Quem está me entendendo nessa noite? Você tem que lutar. Você não pode soltar. Não, porque, querido, Satanás nunca foi vencedor. Nunca. Eu entendo que a cruz do Calvário derrotou o inimigo. Quem entende isso? Então por que ele ainda está vencendo na tua casa? Por que ele ainda está vencendo na tua família? Eu sei que existe um tempo. Mas você está continuando orando? Você está apresentando essa causa diante do Senhor? Você está indo até Jesus? Você está reivindicando essa alma? Você está dizendo: leão, urso, solta! Agora, meu filho, minha filha, minha casa. Porque eu me levantei. Amém, gente? Você tem que se levantar. E aquele pai fez isso. Levou até Jesus. E Jesus respondeu: ah, geração. Quando lá, o pai disse assim: olha, eu trouxe para os discípulos, mas os discípulos não puderam resolver. Eu chamo a atenção dos obreiros nessa noite. Eu chamo a atenção dos intercessores, levitas nessa noite. Eu chamo a atenção. Ainda ontem, numa fábrica aí, manifestou um demônio terrível. Foi um jovem que já veio para a igreja. E ele veio para a igreja, ele não veio com uma legião, ele veio com trilhões de demônios. Vocês lembram? Ele já manifestou aqui de uma forma radical, já manifestou no meu escritório, quebrou tudo. E Deus libertou ele, mas libertou mesmo. De demônios até importados da China, do hindu, demônios terríveis que veio com aquele jovem. E ele foi liberto, só que ele não quis mais nada com Jesus. E aí voltou quantos espíritos mais? Quem? 7 legiões, né? Voltou. E ontem ele manifestou lá numa empresa e ele quebrou tudo lá. Só que nós temos pessoas que trabalham lá, que são daqui. Mesmo horário dele. Eu perguntei: tá, e tu não orou? Eu não. Chamaram 2 pastores lá, ficaram o dia inteiro lá. Só que não é essa a minha questão. A questão é: cadê a tua autoridade? Cadê a fé? Jesus, ele deu autoridade para mim e para você. O demônio, ele já é derretado. Ele só não consegue sair se você tem brecha. Se você não fechou suas brechas ainda e ele tem uma acusação contra você. Mas se você está em transparência com Deus, ele não pode ficar. Então Jesus ficou tão bravo com os discípulos e disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Se você desse um nome para a geração que você vive agora, qual é o nome que você daria?
Alguém pode levantar e dizer, a mão e dizer, geração o quê? Qual é a geração que nós estamos vivendo? Incrédula? Adúltera? Tem mais um nome para essa geração? Egoísta? Sem amor? Má e corrupta? Pois é. Idólatra? Ele disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Ei, eu quero dizer para você, querido, que eu não ia nem pregar hoje, porque eu não estava tão bem assim, mas eu não consegui botar ninguém para pregar. E quando eu não consigo é porque Deus me pega na curva. E Ele está falando, que geração você está vivendo? Qual é o poder que Ele te deu? Até quando Ele vai andar aqui com a gente, dentro da gente, e a gente não vai expulsar os demônios, não vai limpar as ruas que moramos, não vai trazer as pessoas para o reino de Deus? Até quando essa tua casa, essa bagunça não resolve? Até quando? Até quando? Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Ele nos deu. Ele nos deu autoridade para tirar as ovelhas da boca do leão. Até quando tu não vai te levantar em oração? Jesus está aqui, Ele está aqui. Ele disse, até quando eu vou suportar vocês assim? Até quando eu vou suportar essa 15 minutos por semana de oração que tu faz? Até quando? Quem ama as pessoas que estão junto nas suas casas aqui? Levanta a mão bem alto. Quem ama o seu marido, seus filhos? Você está fazendo o que para lutar por eles? Quanto jejum você tem feito? Quanta oração você tem feito? Quantas madrugadas você tem levantado? Jesus, Ele está junto. Junto mesmo. Ali Ele estava do lado e agora Ele está dentro. O que você tem feito para que a tua casa se renda a Jesus? O que você tem feito? Porque cada murmuração que fizemos, cada reclamação que fizemos, cada palavra negativa que fizemos, é uma carta branca na mão de Satanás. E Deus está pronto para liberar a bênção. Mas quando Deus vai liberar a bênção, Ele olha lá. Naquele dia ela reclamou, naquele dia ela não teve fé. Aí Satanás vai e diz assim, ó, tu não pode levar para Rosilda a bênção, porque olha aqui o que ela falou do hoje, ó. Cadê a fé? A gente tranca as bênçãos. A gente tranca por falta de fé. E Jesus diz, traz aqui. Eu acho incrível, porque Jesus, Ele não tem problema nenhum de curar ninguém, de salvar ninguém, de libertar ninguém. Ele só diz, traz para mim. Você tem levado para Ele as situações? Você tem levado para Ele o teu casamento que está quase um divórcio? Você tem levado para Ele esse marido incrédulo? Você tem levado para Ele o teu filho? A situação financeira? Você tem levado para Ele? Ou você tem levado para um monte de gente que não resolve nada? Tem alguém aqui nessa noite que nem orar consegue mais. Não consegue levantar a cabeça de fé. Eu preciso contar algo que aconteceu nessa manhã. Eu precisei ser avaliada por uma junta médica de 3 médicos nessa manhã. Eu saí daqui da oração, tomei um café e fui. E quando eles olharam toda a situação, todos os exames, tudo que eu estou passando, um médico virou assim e disse assim, tu não trabalha mais, né? Não trabalhar, o que o senhor quis dizer? Ele falou, não, tu não trabalha mais, tu não dirige, tu não vai para, né? Pela situação dos exames, tu não faz mais nada. Eu disse, não, doutor. Faço todas as coisas que estão no meu alcance. Porque a tua situação não tem nem como trabalhar mais. Só que eu não aceito isso aí. Não aceito. Porque eu sirvo um Jesus e um Deus que Ele me deu saúde. Ele me dá força, Ele me dá ânimo, Ele me conforta. Jesus deixou o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E tem gente que tem toda a saúde do mundo, que podia estar pulando miúdo, tá fazendo milhões de coisas e não sei, não dá, acho que não vai dar. Essa dúvida, deixa eu te falar uma coisa. Deus não opera na dúvida. Ele disse que, hoje eu falei para o meu filho, que está indo para o exército. Ele falou, mãe, eu vou passar nessa prova. Eu disse, olha, tu vai passar.
Porque Deus não opera na dúvida. Tudo que é de dúvida é pecado. Tudo que é de dúvida é pecado. E está dizendo lá em Tiago, pensa que tu vai receber alguma coisa quando tu duvida? Não. Tu fecha as bênçãos. Deus está falando, né, gente? Que bom, né? Então trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente convulsionou. E o endemoniado caindo em terra, revolvia espumando. Deixa aí. Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Diz, por que, pastora? Não entendi. Diz, por que, pastora? Porque o demônio não conseguiu ver Jesus neles. Sabe por que muita gente não expulsa demônios, ô pastor Lúcio? Porque o demônio sabe exatamente quem está com Jesus e quem não está. Imediatamente, quando ele viu Jesus, ele caiu por terra imediatamente. Porque se eu estou cheia da presença de Deus, se eu estou uma vida reta com Deus, o demônio não pode ficar de pé onde eu estou. Eu tenho que entrar na minha casa como uma fera mesmo. Eu tenho que dizer, Senhor, agora eu estou entrando na minha casa e os anjos estão comigo. E demônio, tu já sabe quem está em mim. Tu não pode ficar de pé. Diga comigo, é imediatamente. Ao olhar para Jesus, imediatamente, gente, ao olhar, quando ele viu, Jesus não precisou levantar a mão, Jesus não precisou expulsar, não. Será que o diabo tem olhado para você e tem achado conforto? Tem ficado confortável do teu lado porque tu não se mexe? Será que ele está até sentando lá no teu sofá, na tua cama, e você não tem visto? Porque a presença de Deus está tão apagada na tua vida, que ele não consegue sair. Querido, quando as pessoas estão com espíritos imundos, seja quem for, ao olhar para nós, eles têm que ficar conturbados, desesperados. Eu tive uma experiência dessa essa semana. A pessoa se revoltou, mas se revoltou, mas se revoltou. Eu digo, glória a Deus, aleluia, obrigada, Jesus, porque eu sei que eu estou incomodando o inferno. Agora, quando a gente passeia na nossa casa, no nosso dia a dia, e as pessoas não conseguem, as pessoas do mundo, as pessoas demoniadas, as pessoas possessas, as pessoas depressivas, as pessoas alcoólatras, as pessoas que estão lá na margem, não conseguem ver Jesus em nós. Então elas andam conosco como se nós não tivéssemos Jesus e nada muda. Quem está me entendendo nessa noite? Vocês estão entendendo de verdade? Porque eu disse que eu ia passar um ensino. Pode passar, queridos. Jesus, ele deixou o demônio ali no chão, espumando, babando, que era demônio de epilepsia, que se chama hoje Omolu, demônio que trabalha na epilepsia. Ele deixou aquele demônio ali bufando, e ele não foi lá, ajuda ali, pega ali. Demônio não se liga, deixa ele ali. Ele foi conversar com o pai do menino. Porque o demônio, quando vê Jesus, ele tem que se espumar, se espernear, mas ele tem que sair. Não tem outro jeito. Por isso que eu não suporto quando um demônio manifesta aqui na frente, que vai 10 segurar. Querido, não precisa. O que segura um demônio aqui e cuida não é a força do braço, é a unção do Espírito. Quem está me entendendo? O que vai expulsar na tua casa os demônios é a unção que está dentro de ti, querido. Perguntou Jesus ao pai dele. Jesus foi ter um diálogo com o pai, e enquanto o demônio estava no chão, Rosane. Por quê? Porque precisava ouvir do pai o que estava acontecendo. Por que aquela criança estava daquele jeito? Ele precisava ver o histórico da criança para entender. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isso? Respondeu o pai: desde a infância. Eu não sei, querido, na tua casa, se o negócio está emperrado já faz tempo ou começou agora. Mas Deus, ele quer saber aonde que realmente o carro enterrou. Como é que dizia o meu falecido pai? Aonde que atolou o carro na tua vida? Aonde que atolou o carro? Por que, queridos, que uma pessoa estava bem, de repente piorou? Por que que o marido vinha para a igreja e deixou de vir? Por que que você não consegue mais ter rédea curtas na tua casa?
Porque nós temos que entender isso. E sabe de uma coisa que eu acho interessante? Eu estou lendo um livro muito interessante, que eu acho muito interessante. É que onde emperrou o carro ali, que o demônio teve vantagem, que você começou a perder a tua família, perder a saúde, ou perder as finanças, ou teu casamento começou a desgringolar, é ali que Deus quer te revelar, para te começar a quebrar essas cadeias. Além do mais, tem que arrepender. Eu falava ontem com uma pessoa, tu sabe aonde a tua vida começou a ser bagunçada, né? Essa pessoa me respondeu, eu sei. Então é a partir de agora que Deus quer o arrependimento, porque só vai ter liberação, só vai ter libertação, se houver arrependimento, da onde nós deixamos as coisas desencadear. Quem está me entendendo nessa noite? Desde a infância. Eu não sei desde quando, mas existe um período na nossa vida, principalmente nós que não viemos de berço evangélico, que nós deixamos, talvez até se convertemos, viemos a Cristo, mas fomos esmurecendo a nossa fé, e daqui a pouco o inimigo vai tomando vantagem. Tu já acha normal as coisas acontecendo de ruim na tua vida, ele começa a entrar num quarto, pouca demora ele entra na sala, está na cozinha já mexendo nas despensas, e você só está com um cantinho lá, e ele está te jogando para um canto, e você, em vez de se levantar, se arrepender, buscar a fé, expulsar, você está sendo expulsa da tua casa por demônios. Nós temos que entender isso. Temos que entender. Deus, Ele tem todas as portas de bênção para abrir para nós. Todas. Seja financeira, seja casamento restaurado, ministerial, família abençoada. Mas por que está travando aqui? O que está travando aqui? E esse homem falou para Jesus o que estava travando. Pode passar, Tavinho? Muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se pode fazer alguma coisa, Jesus, tu tem compaixão de mim, deixa aí. Às vezes a gente chega aqui, Senhor, se tu podes, querido, deixa eu te dizer, é claro que Jesus pode. Tu nunca ora assim, Jesus, tu pode. Querido, isso é incredulidade. Jesus pode tudo, tudo, tudo. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível de ver o teu marido entrando aqui. Não há impossível de ver o teu filho aqui, tocando uma bateria, cantando. Não há impossível. Às vezes eu escuto as orações das pessoas, elas dizem, Jesus, se tu quiser. É claro que Jesus quer. Jesus quer saúde, Jesus quer bênção, Ele conquistou tudo. O pacote da salvação é completo. Quem está me entendendo nessa noite? Agora tem uma coisa que ele disse: ajuda, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus respondeu uma das maiores. Pode passar, Tavinho. E que disse Jesus? Jesus transferiu para ele de novo: se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus disse: tu pode crer? Eu posso fazer. Agora, o que vai abrir a porta da bênção não é o teu diploma, como o Marlon falou aqui, não é se tu é líder, pastor, obreiro. Você pode ter entrado aqui pela primeira vez. O que vai abrir a porta da bênção na tua vida é o crer, é a fé. É uma palavra tão pequena, gente. É uma palavra assim, ó, C-R-E-R, crer. Fé, então, é F-E acento, fé. É uma palavra tão pequena, mas olha para a pessoa do teu lado, ela não tem. Ela não tem. Ele disse: se tu podes crer, eu posso fazer.
O teu filho está aí possuído desde a infância. Cai no fogo, cai na água, cai para tudo quanto é lado. Mas isso não é nada para mim. Eu estou aqui para soprar esse demônio e mandar embora. Mas tu crê? Porque eu volto para o livro de Tiago. Na dúvida, Deus não opera. Nós temos que determinar. Nós não podemos abaixar a guarda na nossa fala. Nós não podemos falar hoje uma coisa e amanhã, não sei, não vai dar certo, ele não quer, e não sei o... Não. Quando eu cheguei para Jesus, 24 anos atrás, meu casamento estava destruído, e meus filhos, principalmente o mais velho, enfermo. E a pessoa que me orientou, ela me orientou tão bem, por isso que eu digo que a orientação é melhor do que o milagre. Porque na orientação a gente vai recebendo o milagre. No decorrer da caminhada. É verdade ou não é? Tem gente que está aqui olhando para mim e só veio buscar o milagre. Não queira vir buscar só o milagre. Queira vir buscar a orientação que vai te levar ao milagre. Essa pessoa falou para mim, olha, tu não está perdendo o teu marido, que ele tinha amante, não está perdendo para pombagira nenhuma não. É para mulher nenhuma não, tu está perdendo para o diabo que é pombagira. Eu disse, então como é que tu me ensina então a lutar com esse demônio? Eu falei, tu me ensina a lutar com esse demônio, por quê? Para o diabo eu não vou perder não. Eu tinha recém me convertido. Você está perdendo esse filho para as drogas? Tu não está perdendo para as drogas, tu está perdendo para o diabo. Para o lesbianismo, homossexualismo, para o mundo. E você está perdendo por quê? Eu te pergunto, por que você está perdendo? Eu vou te dizer por quê. Está faltando fé, renúncia, oração, jejum. Eu disse, não. Do ser humano eu até aceito perder. Agora para o diabo não, eu tinha uma gana do diabo. Eu tinha uma raiva e tenho uma raiva dele. Muito. E meu filho era possesso com 7 anos, vocês sabem disso. Ele me empurrava numa violência, ele quebrava tudo dentro de casa. Com 7 anos ele era possesso. E no primeiro dia que ele foi para a igreja, ele foi liberto até hoje. E eu fui liberta numa noite até hoje. Mas tem pessoas que são libertas, pastora Vivi, e vão lá fora, pegam os demônios tudo de volta. Porque mente, porque engana, porque não tem fé, porque fica murmurando. Até quando, disse Jesus, eu vou ficar contigo? Até quando? Até quando eu vou suportar essa tua pouca fé? Até quando? Diga comigo, tudo é possível que crê. De novo, tudo é possível que crê. Bem alto, tudo é possível que crê. Agora só quem crê, diga eu creio. Eu não ouvi, só quem crê, diga eu creio. Deus está vendo, tá? Não vai dizer amanhã que tu não crê, que não deu. Aí tu olha o cara lá endemoniado, tu diz não, não é para mim. Tu olha o filho reinando, tu diz não é para mim. Os meus filhos, na adolescência, eles aprontaram. Só que eu nunca dei guarda para Satanás dizer que era dele, não. É do Senhor, e meus filhos são do Senhor. Hoje meu filho chegou para mim, mãe, eu tenho uma pregação. Luiz Henrique. Foi na janela, mãe, eu tenho uma pregação. Deus me deu uma pregação. Eu disse, meu Deus, isso está acontecendo? Outro dia ele ligou para mim, mãe, eu estou indo para o monte orar. Eu disse, meu Deus, glória a Deus. Porque foi profetizado, foi falado. Tu tem que dizer, meu filho é do Senhor, meu filho é do Senhor, meu filho é do Senhor. Meu marido é do Senhor. Tem que tirar da boca do leão. Quem está me entendendo nessa noite? Você vai para casa como um gigante nessa noite. Para destruir as fortalezas que estão lá na tua casa. Porque Jesus veio para destruir fortaleza. Até aquilo que já foi construído nas pedras, que Satanás já criou uma... Não, Jesus veio para desfazer, destruir as fortalezas. Está faltando na tua cara, me perdão a palavra, é fé. Eu vivo por fé. Eu ando por fé. Eu falo por fé. Pode passar, Davi. Ainda tem? Deus é bom? Quem aprendeu alguma coisa nessa noite? Imediatamente o pai do menino, fala de novo comigo, imediatamente.
Jesus disse assim: se tu podes crer, eu posso fazer. E ele disse: eu não sei não, sabe? Eu olho essa situação aqui, meu Deus, já está desde criança, não vai dar jeito não. Não, querido. Ele disse: imediatamente o pai do menino. O Senhor está falando para ti nessa noite: ei, ou tu gera essa fé imediatamente no teu coração, ou tu vai embora sem a vitória. Imediatamente. Tem vezes que eu atendo algumas pessoas aqui que eu chego para ela e digo assim: vem cá, eu não vou te ensinar mais nada. Que tu não quer mudar? Tu não quer aprender? Tá pensando o quê? Que Deus vai ficar te botando em mãe Maria? Não. É imediatamente. O pai do menino clamando com lágrimas. Mas a gente vem aqui e diz assim: eu quero uma casa, eu quero um casamento, eu restaurado, eu quero isso. Mas será que a gente tem clamado com lágrima pela nossa incredulidade? Ele não clamou para curar o menino, ele clamou com lágrima porque a incredulidade dele estava dificultando a libertação da casa dele. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em Lucas diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Com lágrimas. Não, a gente até chora, mas é para pedir um carro novo. A gente até chora para que Deus ajude a pagar as contas. Agora, para ter fé, diz alguém que já clamou e chorou e se esperneou pedindo para Deus fé. Diz alguém. Agora eu te dizer, querido, se tu não mudar o teu pensamento e não começar a orar dessa forma aí, as coisas não vão acontecer na tua vida. Tem que se arrepender nessa noite da nossa incredulidade. Porque Deus tem tudo para dar. Tudo. 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 Está tudo as portas abertas. Diga assim: mas a minha incredulidade tem impedido a libertação em todas as áreas. Diga: Jesus, ajuda-me a minha incredulidade. Marcos 25, tá vendo? 9:25. Jesus, vendo que a multidão correndo aglomerava, Jesus viu ali que estava todo mundo assim: quero ver agora se Jesus vai expulsar, porque os discípulos já não conseguiram. Ele estava num diálogo com o pai chorando e o diabo ali se esperneando. Aí Jesus viu a multidão que estava assim: quero ver agora. Os discípulos não conseguiram expulsar, eu quero ver se Jesus vai expulsar. Talvez é isso que estão fazendo com você. Está aí na igreja agora? Está indo para a igreja agora? Eu quero ver se a tua vida vai mudar. Quero ver. Quero ver se teu Jesus aí vai mudar. A multidão, querido, saia do meio da multidão. Se você é um ser inteligente, escute as pessoas que têm Deus, as pessoas que estão na presença. Saia do meio da multidão. Jesus, vendo a multidão correndo, aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entra nele. Ele não começou: sai daqui, sai dali. Parou a conversa com o pai e disse: espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais entra. Jesus, quando dá a ordem, querido, ele deu a ordem, pronto. Deixa eu falar para você, querido, você tem o Espírito Santo dentro de você. Levanta a mão e dá ordem aos espíritos imundos. Sai, pronto. Até quando tu vai perambular com a tua vida desse jeito? Pode passar, Tavinha, até o 29. E ele gritando, agitando, e muito saiu. Ficou o menino como morto, de modo que amanhã parte disseram morreu. Quando realmente Jesus disse: sai dele, Satanás se esperneou. Quando você começar a orar por alguém, essa pessoa vai ficar mais revoltada ainda. Presta atenção. Eu sei porque eu estou passando por isso. Às 5 da manhã eu estou botando um casal aqui embaixo dos meus pés, dos meus joelhos. E a pessoa se revoltou contra mim. Mas é isso aí. O demônio não quer sair das pessoas. Ele não quer. Ele começou a se espernear, a espumar, e depois ficou lá morto. Aí os discípulos, aí
pessoal pensou, agora pronto, expulsou o demônio, mas está lá morto, ó. Porque para falar da gente, para falar de ti, para falar do Jesus que tu serve, não falta pessoas. Verdade não é? Morreu agora mesmo que foi para a igreja, agora morreu de vez. Agora está dando tudo errado, agora mesmo acabou. Mas eu conheço um Jesus que quando tudo parece morto, Ele vai do lado e Ele dá a mão e Ele diz, erga-te, eu te levanto. Pode passar, Tavinho. Mas Jesus tomando pela mão, ergueu. E ele ficou de pé. Não importa como está a tua situação. Não importa. Sabe, Peterson? Jesus, ele pega pela mão, ele ergue e coloca de pé. Diga assim, Jesus, faz o trabalho por completo. Pode passar o 28 e 29. E quando entrou em casa, ele voltou, depois que aconteceu tudo aquilo. Seus discípulos perguntaram, por que nós não pudemos expulsá-lo? E eles responderam, pode passar. Pode passar. Tem casta de demônio que não sai de modo algum, salvo pela força da oração e jejum. Você não tem noção como tu tem força quando tu ora. Tu não tem noção como que o jejum faz você ficar forte diante de uma situação. Sabe, queridos, uma vez eu me converti num tempo em que a oração ela durava 2, 3 horas. Eu me converti num tempo em que a gente jejuava a semana inteira. Sabe, às vezes o gaúcho me leva para jantar e eu digo assim para ele, cara, tu tem muita janta para me dar, porque eu já passei muita fome por causa de ti. É sério? Olha que eu jejuei, olha que eu orei, porque existia uma promessa de Deus. Existe uma promessa de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Você tem que orar mais, você tem que se fortalecer, você tem que jejuar. Sabe por quê? Porque Jesus está pronto para fazer. Pode aplaudir o Senhor.